Informação que acaba de chegar com a analista de política Jussara Soares, de Brasília, sobre o caso que a gente trouxe na abertura aqui do 360, a filiação de Flávio Bolsonaro, a filiação partidária dele. Decisão do TSE liminar dada neste momento pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, dá esta informação que você já vê na sua tela. Restabelece a filiação de Flávio Bolsonaro à PL e, com isso, está liberado o registro da candidatura do partido e excluído o vínculo que havia aparecido no sistema do TSE com o partido Missão. A decisão do ministro Nunes Marques, presidente do TSE, segundo informa a analista Jussara Soares, também libera o sistema Candex, que é o sistema para registro das candidaturas, para que a equipe de Flávio Bolsonaro possa fazer esse procedimento. O registro teria que ser feito até o dia 15 de agosto, ou seja, sábado, depois de amanhã. Esse é o limite. A Justiça Eleitoral tem que fazer a análise e deferir todas as candidaturas registradas. Ainda a gente está abaixo das 20 mil candidaturas, mas só para ter uma noção, nas eleições de 2022 foram quase 30 mil candidaturas registradas em todo o país e toda a Justiça Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e o TSE fazem a análise. No caso dos candidatos a presidente, por óbvio, essa análise cabe ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, depois dessa história sui generis de que Flávio Bolsonaro, a equipe tentou fazer a filiação hoje, percebeu que no sistema ele constava como um filiado ao Missão, que já tem um candidato a presidente registrado, que é Renan Santos, o fundador do partido Missão e candidato à presidência da República por esse partido, que é recém-criado, é a primeira vez que o Missão está nas urnas nas eleições brasileiras, mas agora, a partir de agora, Flávio Bolsonaro, a equipe de Flávio Bolsonaro pode fazer o registro da forma devida, ou seja, como candidato à presidência pelo PL, Partido Liberal. Flávio Bolsonaro também foi confirmado em convenção nacional do partido, assim como Renan Santos e todos os demais candidatos já confirmados pelas suas convenções partidárias que tinham data para acontecer, final, dia 5 de agosto, agora. Desde lá, ou desde o início das convenções até o dia 15 de agosto, é o prazo para que as candidaturas, as suas equipes, registrem todos os seus candidatos. Não só os candidatos a presidente, a governador, as chapas completas, vice-presidente, vice-governador, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Débora. E importante dizer, viu, Yuri Pita, enquanto a gente já chama o Pedro, ele chega aqui na nossa tela, o Pedro Venceslau, que conversando com as integrantes da campanha do Flávio, esse episódio de fraude na filiação não deve ser usado pela campanha dele, por ele mesmo, para colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro, como ele já fez, né? Criticando as urnas eletrônicas, mas não vai falar de fraude urna eletrônica, do TSE, etc. Não vai usar esse episódio para derivar dele outras críticas e colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Pelo menos não com esse episódio. Pedro Venceslau, bom, foi rápida a resposta, né, da Justiça. Porque existe o sistema eleitoral e existe essa abstração que é o sistema, e os candidatos que se colocam contra o sistema, seja lá o que isso for, né? O sistema é um conjunto de instituições da sociedade bastante amplo, que vai do TSE ao governo, mas o Flávio tomou cuidado de não botar o eleitoral do lado de sistema, mas tirou uma casquinha, né? Fez uma gravação dizendo, culpando o sistema e depois convocando para o ato de Copacabana no domingo. Dito isso, existe um imbróglio técnico e um imbróglio político. O imbróglio técnico foi resolvido rapidamente e nem poderia ser diferente disso. E todo mundo sabia que seria resolvido rapidamente. Então, mas os dois lados optaram por transformar o limão numa limonada, jogaram luz no caso, tanto o Renan quanto o Flávio Bolsonaro, e transformou-se isso num bate-boca nas redes sociais. A culpa é de quem? O TSE vai averiguar e investigar o que aconteceu, como é que esse sistema registrou uma candidatura de um candidato num outro partido, como é que o endereço dele apareceu como Rua dos Bandidos, porque a pessoa que fez essa filiação colocou um endereço fake, um CEP fake, um CPF fake, e mesmo assim conseguiu fazer
o registro da filiação do Flávio no outro partido. Isso mostra uma fragilidade do sistema? Ninguém está dizendo isso, mas aparentemente mostra, porque é muito simples você fazer uma filiação de alguém no outro partido. Ou não, porque há quem diga que para você fazer a filiação de alguém num determinado partido, você precisa... Não, para fazer o registro da candidatura, você precisa da chave partidária. Para fazer a filiação também, daquela chave digital que só os representantes do partido têm. O fato concreto aqui no frigir dos ovos é que ninguém está questionando o sistema eleitoral, nem o próprio Flávio. Mas, politicamente falando, criou-se um imbróglio nas vésperas da oficialização das candidaturas. Pelo que a gente estava vendo aqui, o sistema de filiação partidária no Brasil ele foi aperfeiçoado em janeiro de 2026. Essa informação consta do Tribunal Superior Eleitoral. Ficou mais difícil fazer a filiação, porque ela pede uma confirmação, uma autenticação, ou pelo IGOV ou com o título de eleitor, além de a pessoa ter que ser cadastrada pelo próprio partido. Depois que você faz essa atualização, que você faz essa autenticação, recebe um código, aquela operação bem digital. Aí você consegue fazer a filiação. Então não é tão simples assim filiar alguém num determinado partido. O fato concreto também é que a pessoa, antes dela fazer a própria filiação, o partido precisa cadastrar a pessoa, deixar ela apta para fazer a filiação. É aí que entra as filigramas dessa questão técnica, que também é uma questão que envolve a burocracia partidária, a pessoa que tem a senha do partido para fazer essa inscrição. Ô Pedro, você fez menção aí a esta palavra usada pelo candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, ao culpar o sistema pela filiação fraudulenta. É uma palavra que é recorrente no léxico de apoio à família Bolsonaro. O que mais que você nos traz a esse respeito? Essa é uma estratégia que o Jair Bolsonaro utilizou em 2018, depois retomou em 2022, mesmo sendo presidente da República, e é a base do movimento bolsonarista desde o início. Dito isso, também existem as candidaturas que se colocam como fora do ecossistema bolsonarista, mas que também se colocam como candidaturas antissistema. O fato é que nesse momento que a candidatura dele foi rejeitada, os advogados estavam trabalhando nisso, era uma questão de tempo, todo mundo sabia. Inicialmente, pelo que a Débora também apurou, a ideia não era explorar politicamente esse problema técnico e burocrático, que foi resolvido em questão de minutos, mas o Flávio acabou gravando um vídeo que misturou a questão da convocação para o ato de Copacabana, do lançamento da candidatura, com esse problema com a filiação dele. Como ele não apontou o dedo para ninguém e como o sistema é algo tão abstrato que não tem ninguém para defendê-lo, ficou por isso mesmo. Não tanto porque o Renan Santos deu uma resposta à culpa ao Flávio culpando o sistema e aí virou um bate-boca entre as candidaturas. Agora a gente tem que esperar a investigação do Tribunal Superior Eleitoral. Os técnicos vão se debruçar sobre isso para saber onde está a falha, se houve falha ou se houve algum ataque hacker ao partido Missão. Porque essa seria a única possibilidade, porque ninguém teria nem como atacar o sistema eleitoral, até porque essa filiação é uma iniciativa do partido para o candidato, não é o TSE que que faz essa iniciativa. Pedro, então, né, nesse ping-pong aí de versões, o Flávio Bolsonaro, ele publicou, então, nas redes sociais dele, culpando o sistema, e aqui a gente não está falando do sistema eletrônico do TSE, né? A gente está falando o sistema, esse ente etéreo, mas aí, depois desse vídeo, o Renan Santos reagiu também. O que ele disse? Bom, aí o Renan Santos já publicou uns 3 tweets hoje tratando desse assunto. O último deles foi uma reação ao vídeo do Flávio, foi muito rápido, inclusive. O Flávio acabou de postar aquele vídeo culpando o sistema, abstrato por esse problema com a filiação digital. O Renan, então, fez um outro vídeo dizendo o seguinte, que teria como comprovar que alguém teria acessado o e-mail do Flávio, apertado o botão de confirmação da filiação e ainda apertado o botão para acessar o sistema do aplicativo da militância. Questão bastante técnica. Disse ainda que suspeita que essa história vai ficar feia e de que suspeita que a equipe do Flávio simulou a filiação e jogou na imprensa para se fazer de vítima e divulgar o evento, fecha aspas, disse o Renan Santos. Renan Santos acusou, portanto, o Flávio Bolsonaro, ou insinuou, né, que o Flávio Bolsonaro teria usado esse episódio
para mobilizar a sua militância, os seus eleitores, para participar do ato marcado para Copacabana no domingo, dia 16. Quem vai dar a palavra final sobre isso vai ser essa investigação interna do Tribunal Superior Eleitoral. Os técnicos são muito claros, todos os especialistas com os quais eu conversei com 3 advogados eleitoralistas hoje. Uma coisa é certa, a pessoa para fazer a filiação, o partido para fazer a filiação precisa de usar a sua senha digital. Não tem como fazer a filiação sem a senha digital. O Renan está dizendo que alguém utilizou o e-mail do Flávio, portanto teria sido usado um e-mail interno do gabinete do Flávio Bolsonaro. A investigação do TSE vai dizer exatamente o que aconteceu. Mas cada dia de campanha é uma aventura, né, Débora e Yuri? Então hoje esse pequeno problema, que poderia ser um problema técnico, que poderia ser totalmente ignorado, acabou se transformando numa grande batalha. Ficou claro, por outro lado, também, né, Débora e Yuri, que o Flávio culpou o sistema, mas não culpou o Renan. Ele não quis dar esse holofote para o seu adversário no campo da direita, que em algumas pesquisas aparece em terceiro nas pesquisas de intenção de voto. É uma candidatura que pode tirar alguns votos do Flávio Bolsonaro e pode abrir caminho, eventualmente, para a construção de uma terceira via. Então não é interessante para o Flávio polarizar, polemizar, entrar em rota de colisão com o Renan Santos. Portanto, ele preferiu criar um outro tipo de resposta que não envolva o seu adversário. Já o Renan tentando trazer o Flávio para esse debate, tentando trazer, abrir uma discussão, abrir uma polêmica que seria interessante para o Renan, porque ele ganharia essa atenção toda nesse debate contra o adversário que ele já vem criticando na sua campanha eleitoral. Pedro Venceslau, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Voltamos em instantes a falar contigo.